dia, boa tarde, boa noite. Max Duran aqui falando pelo Ponto Crítico TV. Dessa vez, para quem não sabe, para quem está desavisado, dessa vez o Brasil não terá segunda chance. Entendam o que eu estou dizendo, não há segunda chance. Se esses bandidos, canalhas que tomaram o país de assalto, eles levam a eleição esse ano, seja por fraude ou seja por qualquer outro tipo de falcatrua, que eles não são loucos de tentar também, nós sabemos por quê, né? Por conta das ações dos Estados Unidos. Mas se por qualquer imbecilidade dos brasileiros ou a cabeça fraca de alguns isentões, inclusive minha reclamação hoje é com os isentões, por acaso esse bandido leva, acabou o Brasil. Escutem com muita atenção o que eu estou dizendo. O Brasil literalmente acaba. Então, pessoal, hoje eu estou aqui para fazer realmente um desabafo. Eu vou aqui expressar minha indignação com as pessoas isentas. Alô, você que é isentão, que diz que não tem opinião nenhuma, eu não preciso falar disso, eu não gosto nem de direita, nem de esquerda, eu sou uma pessoa totalmente à parte de tudo isso. Escuta aqui, cara pálida. Você pode se julgar a parte de tudo isso, porém as consequências da sua indecisão, as consequências de você não escolher um lado, de você ficar em cima do muro, recaem sobre você, sobre as pessoas que você ama, aqueles que dependem de você e todos os outros que se posicionam. Você acha que isso é certo? Então, graças a vocês que ficaram em cima do muro, que são pessoas apáticas, esse governo criminoso socialista se instalou no poder. Graças a vocês. Basta observarmos o que aconteceu no resultado eleitoral, depois de toda a pressão que o Supremo Tribunal Federal, junto com o TSE, fizeram com o radiolão no Nordeste, segurando as propagandas do Bolsonaro e liberando 80% as propagandas do PT, aquele dedo pesado desses canalhas na balança, pesando sempre para a esquerda. E aí, uma parcela enorme de isentões foi diretamente responsável pela diferença necessária para que Bolsonaro ganhasse. E aí não aconteceu. E aí, quando nós fomos ver os votos nulos, uma diferença gigantesca que daria para reverter o resultado facilmente. Pois é, essa pecha está nas costas de vocês. Então, parem de se comportar como se vivessem em Nárnia. Parem com esse comportamento estúpido. Isso é buscar a ignorância, é ignorar a realidade que te cerca. E pare de selecionar candidato por questão de carisma. Observe as ações da pessoa. E de preferência sem acompanhar esta mídia de esquerda. Globo Lixo, Foice de São Paulo, Esquerdão. Estou falando aqui de uma forma até jocosa, fazendo uma piada. Esquerdão seria o Estado, o Estadão, o Estado de São Paulo. A Foice, comunista, seria a Folha de São Paulo, porque eles são muito virados à esquerda, muito enviesados à esquerda. A Globo, a Globo Lixo, que todo mundo aqui já sabe. Então, meu amigo, minha amiga, se você não se posicionar, essa situação que inclusive você também reclama, de insegurança, preços absurdos no supermercado, não adianta reclamar, porque daí a culpa estará também nas suas costas. Porque de esquerda, a gente tem aquele imbecil comedor de pão com mortadela, aquela pessoa que vende seu voto por migalha e que fica indo aí nos comícios com bonezinho vermelho, camiseta vermelha, gritando igual um louco, uma louca, porque recebeu lá um dinheirinho, um suco, às vezes uma cesta básica, R$50, como já cansamos de ver. Se você tem um pouco mais de nível intelectual, não caia nessa, não seja comparado a essas pessoas neste nível e depois ficar reclamando que foi no mercado e pagando muito caro, que está sendo roubado, ou que teve o seu celular roubado, o seu carro assaltado, que você continua pagando as parcelas, pegando produtos de quinta categoria no supermercado porque está tudo uma nota, o café está caríssimo, feito de péssima qualidade, misturado aí com serragem, milho, palha, enquanto lá no exterior o café premium que você deveria consumir aqui é vendido inclusive mais barato que no próprio Brasil, na conversão inclusive com preço menor, e você aqui comendo porcaria, picanha que custa uma nota, impagável para quem ganha um salário mínimo, e até mesmo a sua saúde sendo afetada.
Olha só o nível da extensão do problema, que aí você vai passar a comer coisas mais baratas, salsicha, nuggets, porque não consegue comprar carne, frango, nem nada. E vai se entupir também de farinha, de açúcar, de sal, e aí vai para o SUS, que muitos desses idiotas na esquerda dizem que é grátis e que de grátis não tem nada. Inclusive, é de fato a saúde mais cara do mundo, principalmente porque você paga muito alto e não tem nenhum retorno. O retorno é muito difícil, só em lugares muito pontuais, mas em geral é péssimo. Então vocês que ficam apático, eu sempre estou conversando com algumas pessoas, inclusive no meu cotidiano, gente que não se posiciona. Esse recado é para você. Ah, não, eu não ligo para isso. Pô, você está em que mundo? É horrível ter que admitir que seu voto vale o mesmo que o meu. E eu fico muito irritado, muito incomodado, assim como muitas pessoas que estão aqui, que têm a cabeça no lugar, que são inteligentes, sensatas. Vão fazer a escolha certa, vão votar Flávio Bolsonaro em outubro para livrar o país dessa esquerda criminosa socialista, dessa quadrilha, desses vagabundos que entraram no poder, tomaram o poder de assalto, literalmente. Vocês viram o desfile da posse do Lula? Aquilo ali só tinha os passarinhos cantando. Vocês compararam como foi com o Bolsonaro? Por quê? Porque não tem popularidade. É só popularidade comprada, com pão, suco, R$50, cesta básica. Então, posicionem-se. E vocês que ficam me pedindo aí, inclusive para ir para outros países, tem um aí que trabalha numa empresa de tradução, né? Que comunista assumido, cara de pau, que veio me pedir, não vou dizer o nome da empresa para preservar a identidade, desse crápula comunista, que é pupilo aí de um professor de humanas, um doente mental desses aí, que teve o cérebro corroído por essa ideologia macabra, dizendo que o comunismo é lindo, maravilhoso, mas vem me pedir para imigrar para país de primeiro mundo, para Estados Unidos, para Canadá, vai para Cuba, vai para Venezuela. É muita cara de pau, é muita hipocrisia. Vai nas urnas, aperta o 13 e depois vem pedir para que eu explique como fazer para imigrar para outro país. É um sem vergonha. Então, para pessoas que têm esse caráter, posicionem-se. Esse daí pelo menos não tem solução. O cérebro dele já está carcomido pelo professorzinho de história dele. É uma pessoa que já tem aquela mente, é o esquerdista irrecuperável, né? Como diz aí o professor Lyle Rossiter, né? Tem um livro aí muito bom, A Mente Esquerdista, do Dr. Lyle Rossiter, né? Uma pesquisa de 40 anos de pesquisa. O cara fez um raio-x da mente dos esquerdistas e determinou aí algumas classes de esquerdista, o benigno e o maligno. Né? No caso, esses que são comunistas assumidos e depois vêm com essa de querer ir para Estados Unidos da América, é uma piada. Esses são os esquerdistas malignos, são os irrecuperáveis, são aqueles que não têm mais jeito. E aí tem que ser na base do pontapé mesmo, essa gente aí na base do pontapé. E um cara com condições, né? Trabalhando, ganhando bem, é um sem vergonha, hipócrita, ordinário, canalha, não presta. Esse aí não merece nem atenção. Então, para você que ainda não está nesse estado de socialista, esquerdista maligno, né, com a mente muito carcomida, e está na parte do isentão ainda, está em cima do muro e leva a pedrada dos dois lados, porque quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. Então posicione-se, faça alguma coisa útil na sua vida e observa bem se o país que você está vivendo, se é um país decente, se é um país legal, se você está vivendo bem, se o preço das coisas no supermercado estão bons. Então pensa, põe a cabeça no lugar e observa as coisas de fato como estão acontecendo. O que o atual desgovernante está fazendo, inaugurando transposição do Rio São Francisco lá em Major Salles com um container enferrujado que a água nem chega, os escândalos do INSS envolvendo o filho do atual desgovernante, o caso Master envolvendo aí o companheiro do STF que ele tanto diz, né? Observem essas coisas, observem quem foi aos Estados Unidos defender o Brasil das tarifas, enquanto toda a cúpula do PT, nem sequer um membro apareceu ali na audiência. Precisou ir novamente um senador da República, que nem presidente é ainda, para novamente defender o Brasil. Primeiramente o Flávio foi para os Estados Unidos e conseguiu aí a classificação do PCC e do Comando Vermelho
como organizações terroristas, coisa que o PT, que o Lula e que toda a cúpula da esquerda ficaram loucos, abominaram. Não, que isso? Tanto que carinhosamente até o Lula mencionou aí para não mexer com os bandidos, com os nossos bandidos. Que nossos bandidos? São os bandidos dele, são os bandidos dele. Qualquer presidente, qualquer governante em sã consciência diria: ótimo, se vier ajuda externa para combatermos o narcotráfico, para colocarmos esses caras como organizações terroristas, para pararem de inundar outros países com drogas e manter aí o Brasil como um pária internacional, um país indesejável, que está causando problemas geopolíticos, qualquer governante que se preze com a cabeça no lugar diria: ótimo, se não estamos conseguindo fazer por aqui, que pelo menos uma ajuda externa desse calibre nos ajude, aceito, classifico sim. Mas por que não classifica? Porque ele não tem interesse nessa classificação. O que será? Rabo preso? Pois é. Então, já que agora, quando começarem aí as campanhas eleitorais oficiais, nós vamos ficar completamente mudos por conta de decretos aí desse canalha, censurando aí os canais de direita, nós não poderemos falar que eles são associados, né? Que o Partido das Trevas aí é associado com o crime organizado, que isso já está mais do que escancarado e comprovado, nem sequer a Globo Lixo conseguiu esconder, né? Então já está bem disseminada essa informação. Nós não poderemos falar praticamente nada sobre isso, apenas a dar indícios e mostrarmos algumas coisas, mas não poderemos falar sobre isso. Então, por favor, acordem. Compartilhem essa mensagem com as pessoas que estão em cima do muro, os isentões, e vamos resgatar o Brasil. É a última chance do país. Aí, quem puder imigrar, sair fora, com certeza vai cair fora. Vai cair fora, com certeza. E os que não puderem vão ficar que nem Venezuela, Cuba, com atrasos de 30, 40, 50, 60 anos. Você tem mais 60 anos de vida? É essa a herança que você quer deixar para os seus filhos e netos? Então acorda, se posiciona e vota em Flávio Bolsonaro em outubro, tá bom? Então é isso, minha gente. Esse é o recado de hoje. Eu sou Max Duran, esse é o Ponto Crítico TV e nos vemos aí no próximo áudio, se Deus quiser. Um abraço para todos.